Shalom, Donai Rocha Hamashia a todos os irmãos. Eu quero hoje passar aqui com os irmãos um estudo relacionado com as 70 gerações as 70 gerações que se refere à condenação do Senhor, à sentença do Senhor Yehoshua HaMashiach, né? Desde quando se iniciou a guerra no céu e continuou aqui na terra, e teve a contaminação dos vigilantes com as filhas dos homens, né? E então o Senhor Yehoshua sentenciou as 70 gerações, até 70 gerações, para haver o juízo final. Então, eu não vou passar o estudo completo, mas eu queria passar aqui que essas 70 gerações, elas foi aqui depois pelo próprio profeta Enoque. 70 gerações foram divididas em 10 semanas. 10 semanas de 7 gerações cada uma, né? Então, o que não importa para nós aqui, que isso vem desde Adão e vai até o juízo final. Mas eu quero passar a maior parte, que é a parte que chega até nossos dias. Então a parte de 3 gerações que vai ficar, a 8ª, a 9ª e a 10ª geração, que vai ficar para o milênio, essa nós vamos deixar por enquanto, porque não faz parte do que nos foi revelado agora. Eu vou ler aqui para os irmãos, no livro do profeta Enoque, no capítulo 3, versos 21 e 22, que vem falando, onde o Altíssimo sentenciou a humanidade a uma peregrinação de 70 gerações, conforme está escrito no livro de Enoque, no capítulo 3, versos 21 e 22. E ao anjo Miguel disse Yehoshua: vai, Miguel, e anuncia a Shemiraza e a todos os seus amigos que se uniram com as mulheres para contaminar-se com elas na impureza, que seus filhos perecerão e eles verão a destruição de seus queridos. Acorrenta-os todos eles durante 70 gerações nos vales da terra, até o grande dia do juízo. Então essas 70 gerações, além de representar 70 reencarnações, como a gente já tinha esse entendimento há dias de bastante tempo, além de significar 70 reencarnações, significa ainda 70 períodos de tempo, ou seja, 70 gerações de pessoas enviadas pelo Senhor Yehoshua para tentar restaurar aquela terça parte, né, de anjos caídos que vieram para esse mundo. Aqui no livro, mais na frente, no capítulo 14 do livro de Enoque, é intitulado Apocalipse das Semanas de Enoque. Apocalipse das Semanas. Então esse Apocalipse das Semanas é aquilo que eu falei, que foi dividido, as 70 gerações, dividido em 10 semanas de 7 gerações cada uma. Vocês podem multiplicar 7 vezes 10 é igual a 70. Portanto, são 10 semanas de 7 gerações. Quando nós vamos falar aqui, Enoque relembrou o seu discurso dizendo, a propósito dos filhos da justiça e acerca do eleito do mundo que havia crescido de uma planta de verdade e de justiça. Eles falaram e deram a conhecer a mim, Enoque, filhos meus,
segundo o que me foi revelado, todo o entendimento por uma visão celestial, e pela voz dos anjos, guardiões dos santos. Nas tábuas celestiais está isso escrito e se pode ler. Diz aqui Enoque. Continuou falando Enoque e disse: eu, Enoque, nasci o 7º na primeira semana, na época em que a justiça ainda era firme. Então nós fizemos aqui, aí eu fui entender que essas 10 semanas de Enoque, ela se refere às semanas de gerações. Então são 7 gerações, cada semana dessa tem 7 gerações. Então aqui Enoque deu a chave. No verso 2 ele diz: eu, Enoque, nasci o 7º na primeira semana, e na época em que a justiça ainda era firme. E depois ele ainda disse: depois de mim, na sequência, depois de mim, virá uma segunda geração. Quer dizer que então ele era o último daquela geração. Aliás, daquela semana de geração. Ele era o último ele era a última geração daquela semana de geração. E depois dele viria uma segunda semana. Muito bem, eu queria situar os irmãos aqui nessa parte aqui onde fala das 7 gerações da primeira semana. Então vamos só conferir. Olha, é só ler no livro de Gênesis, aonde fala dessas gerações, e nós vamos ver aqui que vem Adão, Caim, Abel, depois tem Sete, que já é o 4º, né? Cainã, Jared e Enoque. Então Enoque era o 7º, Enoque já filho de Jared. Então ele é o 7º. Aí Matusalém já é o filho de Enoque, da segunda semana, o primeiro da segunda semana. Então então nós vemos que uma semana aqui são 7 gerações, são 7, uma sequência de 7 encarnações de anjos que vieram naquela geração, naquela semana. Na segunda semana veio Matusalém, o filho de Matusalém, que aqui agora no momento eu esqueci o nome dele, não aparece aqui, o filho de Matusalém. Depois, na sequência, tem Lameque, aliás, Matusalém já é o pai de Lameque. Então na segunda semana tem Matusalém, Lameque, Noé, e Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Então são 7, de novo, mais 7. E ele disse aqui, então, o que disse Enoque aqui, referindo à segunda semana: depois de mim virá a segunda semana, na que crescerá a mentira, a violência, e durante ela terá lugar o primeiro fim, o primeiro final. Quer dizer, ele está se referindo ao dilúvio. Está se referindo ao dilúvio. E então um homem será salvo desse primeiro final, que foi Noé, que se salvou naquela arca. Então essa foi a segunda semana. Eu vou passar ligeiro aqui essas semanas, porque eu quero me demorar mais lá na 7ª semana, que é o que nos interessa aqui. Eu estou fazendo só esses estudos preliminares aqui dessas primeiras semanas, somente para situar os irmãos na linha do tempo, que é o que a gente, para poder pegar o fio, a linha do tempo, para chegar lá no final. Muito bem, então vamos para a terceira semana. E quando esta semana, quer dizer, quando essa semana houver acabado, a segunda semana que ele está falando ali, então a justiça crescerá, a injustiça crescerá novamente,
e Deus fará uma lei para os pecadores. Então essa lei que Deus faria aqui para os pecadores, para poder então preservar e para poder então fazer uma aliança com esses pecadores, aqui está se referindo à aliança que Deus fez com Abraão, quando ele instituiu a lei da circuncisão. Então aqui está falando da lei da circuncisão. E depois, já no final dessa terceira semana, haverá no final da terceira semana um homem que será eleito como planta de juízo justo. Aí é só ler lá em Gênesis, onde fala da bênção de José, quando Jacó abençoou José, no capítulo 49 de Gênesis. Capítulo 49 de Gênesis, a bênção que Jacó abençoou José, e determinou que José seria uma planta de justiça, planta de juízo justo, através do qual crescerá como planta de justiça para a eternidade. Porque sabemos que de José veio Efraim, e que Efraim, filho de José, que era filho de Jacó, que era filho de Abraão, está até hoje como planta de justiça na terra, apesar de todos os seus desvios, apesar da diáspora, da dispersão e tudo mais. Então vamos para a quarta semana. Quarta semana, que já é agora depois de José. A quarta semana, infelizmente, aqui vem falando agora de um período de tristeza, um período de trevas, um período de dor, que está falando agora do período em que o povo de Israel estava escravo no Egito, sob o jugo de Faraó. Logo ao terminar a quarta semana, que aqui não é mencionado por causa das tristezas, né? Então que logo ao terminar a quarta semana, as visões dos santos e dos justos aparecerão novamente, e será preparada uma lei para gerações de gerações, para gerações de gerações, e um cercado. Quando fala uma lei e um cercado, está falando de Moisés, que subiu no monte, recebeu uma lei e preparou também um tabernáculo para o povo, um cercado, um tabernáculo. Aí então nesse cercado, nesse redil, porque cercado aqui é um nome que se dá para cercado, mas essa palavra cercado você pode traduzir ela também como redil ou curral. Curral, redil, né? Que é para proteger o povo e conduzir o povo à terra prometida. Muito bem, então esse foi a quarta semana. Agora no final da quinta semana, vamos já partir para a quinta semana. No final da quinta semana nós temos aqui o episódio de Salomão. Depois, no final da quinta semana, uma casa de glória e poder será edificada para a eternidade. Aqui está falando do templo que Salomão construiu e dedicou ao Senhor Yehosha, e o Senhor Yehosha encheu essa casa de glória. No dia que ele dedicou a casa ao Senhor Yehosha, a presença do Senhor Yehosha se fez poderosamente ali naquela cerimônia. Então isso foi o evento que ocorreu no final da quinta semana. Aí nós vamos já para a sexta semana. A sexta semana foi marcada pela presença de nosso Adonai Yehosha HaMashiach. Logo na sexta semana, aqui está dizendo, olha só, irmão, que Enoque, antes do dilúvio, contemporâneo de Noé, quer dizer, Enoque foi avô de Noé, Enoque foi pai de Matusalém e avô de Noé. Então, ele previu isso aqui. Ele diz, logo na sexta semana, os que viverem durante ela serão cegados em seu coração infiel, e infielmente eles se afastarão da sabedoria. E então um homem subirá ao céu,
No final desta semana, quer dizer, o Hamashia, um homem subirá ao céu. Essa palavra aqui, que o homem subirá ao céu, significa que a humanidade ficaria sem esse homem, ficaria abandonada, ficaria na escuridão, nas trevas, por um longo período de tempo. Nós vamos falar sobre isso aqui agora, daqui a pouco, na próxima semana. Olha só, um homem subirá ao céu no final desta semana. A casa de dominação, a casa de glória que foi construída por Salomão lá atrás, como nós falamos na semana anterior, será destruída pelo fogo. E o povo da linhagem escolhida, até a raiz desse povo, será completamente dispersa pelos 4 ventos da terra, pelos 4 cantos da terra. E a comunidade do Adonai Yehoshua Hamashia, o redil, o curral, a casa, será totalmente destruída, queimada e dispersa. E agora, com esse preâmbulo aqui que nós fizemos aqui até a 6ª semana, vamos entrar na 7ª semana, que é a mais longa de todas as semanas, também chamada a semana das trevas, a era das trevas. Vamos ver o que diz o profeta Enoque acerca desta semana, uma semana que durou 2000 anos. Depois nós vamos ver aqui, esses 2000 anos. Uma semana de 2000 anos. Porque normalmente uma semana de gerações, uma geração é 100 anos. Então uma semana de gerações, ela tem em média, até aqui, como nós podemos calcular, uma semana de geração são 7 vezes 100, seria 700 anos. Agora uma semana durar 2000 anos, é um castigo terrível. Foi essa semana aqui, ó. Logo, na 7ª semana, surgirá uma geração perversa. Numerosos serão as suas obras, mas todas elas estarão no erro. Todas as obras dessa geração. Aqui entra o concílio de Nicéia, aqui entra os papas, aqui entra o cristianismo como um todo. Quando eu falo cristianismo como um todo, não estou falando da igreja católica não, irmãos. Eu estou falando da mãe, da filha, da neta, da bisneta, da tataraneta e todos aqueles ramos nojentos e impiedosos que vêm de lá. De Roma e da raiz de Roma. Então, olha, todas elas estarão no erro, mas no final desta semana, olha só, irmãos, que durante 2000 anos, então não teve profeta, não teve Deus abandonou a terra. Eu vou provar para os irmãos dentro das escrituras, Deus abandonou a terra por 2000 anos, porque ele subiu. Ele diz, eu vou embora e não me verão mais, até que eles se sintam culpados. Mas no final desta semana, serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade, as testemunhas de Yehoshua. E aqui diz, da planta de justiça eterna. Que planta de justiça eterna era essa? Que está falando da raiz de José, dos filhos de Efraim, da raiz de José, que era a planta de justiça eterna, que foi plantada lá no Egito ainda, quando José estava lá. Então ali seria escolhido alguns eleitos, para eles executar, e esses alguns eleitos, seria a planta de justiça eterna. E deram-lhes sabedoria e conhecimento setuplicado. Setuplicado, essa palavra setuplicado que fala aqui, irmão, do que o profeta Enoque falou, setuplicado é algo multiplicado por 7. Setuplicado. Quadruplicado é quando é multiplicado por 4. Quintuplicado é multiplicado por 5. Triplicado é multiplicado por 3. E setuplicado, que vem falando aqui, é algo multiplicado por 7. Então a sabedoria e o conhecimento a esses eleitos que o Senhor Yehoshua reservou para escolher agora nos últimos dias, teria sabedoria e conhecimento setuplicado. Para quê?
para eles executarem o juízo e arrancar da raiz as causas da violência e nela a obra da falsidade. Então, irmãos, isso daqui é a finalização da 7ª semana mais longa de todas. E isso daqui com a finalidade de que o Senhor Yahushua prometeu esses eleitos que viriam nos últimos dias, que era com a finalidade de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esta era a missão de Eliahu, o profeta dos últimos dias, de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que o Senhor Yahushua não venha e fira a terra com maldição. Aí aqui a próxima semana, que seria a 8ª, aqui já entra milênio adentro, já é a entrada do milênio. Depois disto virá a 8ª semana, a da justiça, na qual se entregará uma espada a todos os justos, para que julguem no milênio, né? Julguem justamente aos opressores que oprimiam o povo. Então, aqueles que escravizavam, que dominavam, agora serão dominados e serão julgados pelos justos que dominarão a terra a partir daqui. Mas nós não vamos entrar aqui em tudo que fala aqui no milênio não, que eu não quero me estender muito, eu quero voltar ainda um pouquinho para falar aqui das profecias que se refere. Eu quero fundamentar o que eu falei aqui, que Deus abandonou a terra por 2000 anos. Esse abandonou também, irmãos, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Mesmo Deus tendo ido embora e ficando longe daqui por 2000 anos, e que nós vivemos, a humanidade viveu uma era de escuridão e trevas por esse período todinho, mas sempre, aqui e acolá, tinha um mensageiro dele, um anjo dele, socorrendo alguém e trazendo alguém. Até mesmo porque aqui só está falando da última geração dessa semana. Então, mas a maioria desses eleitos que viveu nesta semana aqui, porque uma semana ela é composta por 7 gerações. São 7 gerações. Então, eu acredito que logo nos primeiros séculos da era cristã, no início da igreja primitiva, já surgiu alguns eleitos que viveram lá e que plantaram, os quais plantaram a semente do Evangelho. Então esses foram as primeiras gerações, talvez umas 3 ou 4, nós não podemos mensurar aqui quantos que viveram lá nos primeiros 2 ou 3 séculos, nos 200 ou 300 anos da igreja primitiva. Mas dos 400 anos em diante, do ano 400 em diante, até o ano de 1600, 1500 e pouco, 1600, foi trevas pura. Trevas pura. Então foram praticamente 2000 anos de trevas. E depois então Deus reservou os seus eleitos já para Ele trazer nos últimos dias desta semana. Então vamos ver aqui nas escrituras, nas outras palavras aqui da Bíblia, nos outros profetas, que confirma essa afirmação desses 2000 anos de trevas. Vamos ver aqui, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Oséias. Oséias. Vejamos aqui no capítulo 3. Oséias capítulo 3. Confirma comigo, irmãos, Oséias capítulo 3. Nós vamos ler o verso 4 e 5. Aqui na minha tradução diz assim: porque por muitos dias, olha só, irmãos, eu falei 2000 anos, né? Porque por muitos dias ficarão os filhos de Israel, sem rei, sem chefe, sem sacrifício, sem estela, sem efode. Sem efode aqui é sem profecia, sem profeta, sem a quem buscar, sem a quem consultar. Os irmãos estão entendendo? É só consultar um dicionário bíblico sobre essa palavra aqui. Eu não sei por que eles colocam a palavra difícil na Bíblia. Devia colocar uma coisa mais comum. Todas as traduções estão falando essa palavra? É efode? Não, é estela? Não é éfode. Pois é, éfode, é isso.
sem estela, sem éfode. Éfode é aquela... O sumo sacerdote usava aquilo que tinha 12 pedras, cada uma de uma cor, que era para representar as 12 tribos dos filhos de Israel, né? Mas é por ali que eles consultavam, tinha como consultar o Senhor Yehoshu. Então, o Senhor Yehoshu falava com eles, e sem terafins. Depois disto, só depois de, por muito tempo, eles por muitos dias ficaram desse jeito, sem rei, sem príncipe, sem chefe, sem sacerdote, sem profeta, sem profecia, sem Deus, porque eles rejeitaram a Deus. Pilatos falou assim: vocês vão crucificar o seu rei? Ele disse que o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos eternamente e para sempre. Eles serão julgados pelas suas palavras. Então, verso 5: mas depois disto, os filhos de Israel voltarão e procurarão a Yehoshu seu Deus e a Davi seu rei. Voltarão tremendo a Yehoshu e a seus bens no fim dos dias. No fim dos dias. Então é aqui, é como disse, é como eu acabei de ler lá que o profeta Enoque falou, lá no final da 7ª semana. Agora vamos confirmar isso aqui no mesmo livro de Oséias, ainda um pouquinho mais na frente, no capítulo 5. Capítulo 5 agora, verso 14. Pois eu sou para Efraim, olha irmãos, eu falei que era Efraim, o Senhor Yehoshu ia ressuscitar alguém de Efraim, ele ia enviar alguém dos ramos de Efraim, como um leão. Eu sou para Efraim como um leão, e como um filhote de leão para a casa de Judá. Eu mesmo despedaço. Eu vou embora, carrego minha presa, e ninguém salva. Lembra que eu falei que o povo ia ficar sem Deus? E ninguém salva. Eu vou embora, e ninguém salva. Vou-me embora, voltarei ao meu lugar, até que, continua a leitura, até que eles se reconheçam culpados. Se reconheçam culpados e procurem a minha face. Na sua angústia eles me procurarão. Se continuar um pouquinho a leitura, vamos entrar no capítulo 6, verso 1, aqui, vamos ler o verso 1 e 2, capítulo 6. Vinde, ó o povo agora, o povo, os filhos de Efraim, aqueles que o Senhor Yehoshu despertou agora, que recebeu agora a bênção do Senhor Yehoshu, as revelações do Eterno, ouviram o som da trombeta, ouviram o cantar do galo, ouviram o alarido, a voz de arcanjo, as trombetas de Deus. Aí então eles disseram, tremendo e chorando: vinde, retornemos a Yehoshu, porque ele nos despedaçou, mas ele nos curará. Ele feriu e ele ligará nossas feridas. Olha, depois de 2 dias, olha irmãos, conta do ano 33. Ano 33. Aliás, na verdade é ano 27, né? O Senhor Yehoshu tinha 33 anos, mas como ele nasceu antes do ano 0, lá, os calendários que eles mudaram aqui, mexeram nos calendários, né? E nessa mudança de calendário foi atrasado um pouco ali o calendário. Então o Senhor Yehoshu não nasceu no ano 0, ele nasceu na verdade 4 anos antes. Então quando na marca, na linha do tempo, quando fala ano 0, na verdade Yehoshu já tinha 4 anos de idade. Então quando ele morreu no ano 27, ele estava com 31 anos de idade. Esse ano 33, o que ocorreu no ano 33, na verdade foi outro. Então ele já tinha 33, 34 anos de idade ali, quando ele morreu. Eu estou em dúvida aqui se foi 27 ou foi 33, mas parece que foi o ano 33. 27 foi, o ano 27 foi quando ele iniciou o ministério, quando ele foi batizado por João Batista e iniciou o ministério de 3 anos e meio. Aí no ano 33, ele morreu. Tá, mas o que eu quero chegar aqui, olha, depois de 2 dias, nos fará reviver. Ele estava morto, Israel morreu
morreu e fedeu, foi enterrado, foi sepultado, foi disperso entre as nações. Ficou 2 dias assim. E lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, está dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então aqui está dizendo que eles ficou nessa situação, nessa escuridão, por 2 dias, foi por 2 milênios, foi por 2000 anos, né? Ao 3º dia ele nos levantará. Então voltando lá naquela palavra que o profeta Enoque disse, que no finalzinho dessa semana, ele levantaria as suas testemunhas, com sabedoria setuplicada e conhecimento setuplicado, para anunciar o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E o seu juízo é agora, a qualquer momento, porque nós estamos, diz que é na finalização dessa 7ª semana. Então, era isso que eu queria passar para os meus irmãos nessa tarde, e que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado. Amém.